Em Lisboa, sob a chuva torrencial que batia nas janelas antigas do bairro da Alfama, Sofia abriu a porta do apartamento e flagrou Catarina nos braços de outra mulher. O beijo era apaixonado, os corpos entrelaçados como se o mundo não existisse além daquele momento. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés, o coração acelerado como um tambor de fado e quando na noite, e um grito sufocado escapou de sua garganta, mudando para sempre o curso de suas vidas. Sofia, com 25 anos, era uma artista gráfica que lutava para se estabelecer na cidade vibrante mas conservadora de Portugal. Seus cabelos pretos longos emolduravam um rosto delicado, marcado por olhos verdes que revelavam uma alma sensível, moldada por anos de repressão familiar. Ela crescera em uma família católica tradicional, onde o pai, um homem rígido e devoto, impunha regras que sufocavam qualquer desvio da norma. O amor é entre homem e mulher, como Deus mandou, ele repetia nas refeições dominicais, enquanto a mãe assentia em silêncio, temendo o confronto. Sofia sempre soube que era diferente, mas só aos 20 anos, ao conhecer Catarina em uma exposição de arte, ela permitiu que seu coração se abrisse para o que realmente desejava. Catarina, aos 32 anos, era uma advogada bem-sucedida, com cabelos curtos castanhos que destacavam sua mandíbula forte e olhos azuis que podiam ser tanto acolhedores quanto implacáveis. Ela viera de uma família abastada do Porto, onde o pai era um empresário influente e a mãe uma socialite que valorizava as aparências acima de tudo. Catarina se casara jovem com Miguel, um homem bom mas sem paixão, para satisfazer as expectativas sociais. O casamento era uma fachada, uma prisão dourada que permitia que ela vivesse sua verdadeira identidade em segredo. Com Sofia, ela encontrara a liberdade, mas o medo da exposição a mantinha em constante alerta. Naquela noite fatídica, Sofia havia chegado mais cedo do trabalho, ansiosa para surpreender Catarina com um jantar romântico. Elas estavam juntas há 2 anos, um relacionamento escondido atrás de portas fechadas, marcado por momentos roubados em cafés discretos ou passeios noturnos pelo Tejo. Sofia sonhava com um futuro aberto, onde poderiam andar de mãos dadas sem olhares julgadores. Mas ao ver Catarina com aquela mulher desconhecida, tudo desmoronou. "Quem é ela?", gritou Sofia, a voz tremendo de raiva e dor. Catarina se separou abruptamente, o rosto pálido como lua cheia. A outra mulher, uma loira alta com ar de superioridade, vestiu-se rapidamente e saiu sem uma palavra, deixando um rastro de perfume barato no ar. Catarina tentou explicar, as palavras saindo atropeladas. "Foi um erro, Sofia. Eu estava estressada com o trabalho, com a pressão da família. Ela não significa nada." Mas Sofia não ouvia. A traição cortava fundo, reabrindo feridas antigas de rejeição. Ela se lembrou das noites em que chorava sozinha, questionando por que não podia ser normal como as irmãs, que casavam e tinham filhos. A sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em círculos familiares e religiosos. Amigos de Sofia contavam histórias de rejeição, de pais que viravam as costas para filhos LGBT, e ela sempre temera que isso acontecesse com ela. Enquanto Catarina suplicava perdão, Sofia pegou o telefone e ligou para a mãe, em um impulso de desespero. "Mãe, Catarina me traiu. Com uma mulher." Do outro lado da linha, o silêncio foi ensurdecedor. A mãe de Sofia, uma mulher de 50 anos chamada Isabel, era o pilar da família, mas carregava seus próprios segredos. Ela havia apoiado Sofia em silêncio quando a filha se assumira para ela, anos antes, mas nunca confrontara o marido. Agora, com a voz baixa, Isabel disse: "Venha para casa, filha. Vamos resolver isso." Sofia desligou, ignorando os apelos de Catarina, e saiu para a rua chuvosa, o coração em pedaços. No dia seguinte, o confronto com a família começou. O pai de Sofia, João, um engenheiro aposentado de 55 anos, recebeu a notícia como um soco no estômago. Ele convocou uma reunião familiar na casa antiga em Sintra, onde as paredes ecoavam memórias de uma infância rígida. "Isso é uma fase, Sofia. Você precisa de ajuda", disse ele, os olhos flamejantes. As irmãs, Maria e Ana, olhavam em silêncio, divididas entre lealdade e empatia. Maria, a mais velha, casada e com filhos, sussurrou para Sofia: "Eu sempre soube, mas o pai nunca aceitará."
O ar estava carregado de tensão, cada palavra uma faísca pronta para incendiar. Catarina, por sua vez, lidava com sua própria tormenta. Miguel, o marido, começara a suspeitar das ausências frequentes. Ele era um homem calmo, um professor universitário, mas o orgulho ferido tornava imprevisível. Se isso for verdade, eu te destruo no divórcio, ameaçou ele em uma discussão acalorada. Catarina sentia o peso da duplicidade, amar Sofia, mas temer perder tudo, carreira, família, reputação. Ela se questionava se valia a pena o risco, se o amor poderia sobreviver à sociedade que os cercava. Em Portugal, embora a lei protegesse, o estigma social persistia, especialmente em comunidades tradicionais. Sofia, isolada em casa dos pais, mergulhava em pensamentos sombrios. Ela revivia memórias com Catarina, o primeiro beijo em uma praia deserta no Algarve, as noites de conversas profundas sobre sonhos e medos. Mas a traição a fazia duvidar de tudo. Por que eu? Porque agora, pensava ela. Uma amiga próxima, Rita, uma ativista LGBT, a incentivava. Você não está sozinha. Lute pelo que quer. Mas o medo paralisava Sofia. Ela sabia que revelar tudo poderia custar o apoio familiar, talvez até o emprego. Enquanto isso, Catarina decidia confrontar a amante casual, uma colega de trabalho chamada Laura, que ria da situação. Foi só diversão, disse Laura. Mas para Catarina, era o catalisador de uma crise existencial. Ela percebia que sua vida dupla a estava destruindo por dentro. Eu preciso escolher, pensou ela, o coração dividido entre o conforto da fachada e a autenticidade com Sofia. O dia terminou com Sofia recebendo uma mensagem de Catarina. Me perdoe. Vamos conversar. Mas Sofia delutou, sentindo uma raiva crescente. A traição não era só física, era uma quebra de confiança em um mundo já hostil. Ela se perguntava se o amor entre duas mulheres poderia sobreviver em uma sociedade que ainda as via como anomalia. A tensão aumentava e o pior ainda estava por vir, quando segredos familiares viriam à tona. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Sofia. Ela se trancou no quarto da casa dos pais em Sintra, ignorando as batidas na porta e as chamadas incessantes de Catarina. A mãe, Isabel, entrava de vez em quando com bandejas de comida, os olhos cheios de preocupação. Filha, você precisa falar sobre isso, dizia ela, mas Sofia só chorava, o corpo curvado pela dor. A traição de Catarina fazia questionar sua própria identidade. Será que ela era digna de amor verdadeiro, ou o mundo a condenava a relacionamentos clandestinos e cheios de mentiras? No escritório, Catarina enfrentava o caos. Como advogada especializada em direitos humanos, ela defendia casos de discriminação, incluindo os de minorias sexuais, mas sua vida pessoal era uma hipocrisia ambulante. Miguel, o marido, descobrira mensagens no celular dela e exigia explicações. Há quanto tempo isso dura? Gritou ele em uma noite, jogando o telefone na mesa. Catarina, com as mãos tremendo, admitiu o relacionamento com Sofia, mas omitiu a traição recente. Miguel, ferido, saiu de casa, deixando-a sozinha com seus demonios. Ela se via no espelho, uma mulher forte por fora, mas despedaçada por dentro. Porque eu faço isso comigo mesma, pensava, recordando a pressão familiar para casar e ter filhos. A família de Catarina, no Porto, era um bastião de tradição. O pai, um homem de negócios de 60 anos chamado António, via o casamento como um contrato social. Quando soube do divórcio iminente por um telefonema de Miguel, ele ligou furioso. Você está destruindo nosso nome. Pense nós, seus irmãos, nos netos que esperávamos. Catarina sentiu o peso da culpa, mas também uma faísca de rebelião. Ela sempre sacrificara sua felicidade pela aprovação alheia, mas agora, com Sofia em risco, talvez fosse hora de mudar. Sofia, impulsionada pela raiva, decidiu confrontar Laura, a mulher com quem Catarina traíra. Ela encontrou o endereço através de redes sociais e foi até o apartamento em Lisboa. Laura abriu a porta, surpresa, mas com um sorriso sarcástico. Então você é a namoradinha oficial? Catarina nunca mencionou que era sério. As palavras feriram como facas, revelando que Catarina minimizara o relacionamento delas.
Sofia, contendo as lágrimas, disse: fique longe dela. Laura riu. Ela veio até mim porque você não era suficiente. Sofia saiu dali abalada, mas determinada a não se deixar destruir. De volta à casa, o pai de Sofia, João, organizou uma intervenção. Ele convidou um padre amigo da família para conversar com Sofia. O padre, um homem idoso com voz suave, falou de pecados e redenção. O amor homossexual é um teste de Deus, minha filha. Você pode escolher o caminho certo. Sofia explodiu: isso não é escolha. É quem eu sou. O pai interrompeu, vermelho de raiva. Na minha casa, você segue as regras ou sai. A mãe, Isabel, interveio pela primeira vez. João, pare. Ela é nossa filha. O confronto escalou, revelando rachaduras no casamento dos pais. Isabel confessou que tinha uma amiga especial na juventude, mas escolhera o caminho tradicional por medo. Essa revelação chocou Sofia. Sua mãe, sempre a figura submissa, carregava o mesmo segredo. Eu me casei para sobreviver, mas vi você sofrendo e me arrependi de não lutar. Sofia abraçou a mãe, sentindo uma conexão nova, mas o pai saiu batendo a porta, murmurando sobre vergonha familiar. As irmãs, Maria e Ana, divididas, ofereceram apoio tímido. Maria, mãe de 2 filhos, disse: eu te amo, mas o pai precisa de tempo. Ana, mais jovem e liberal, encorajou: vá atrás do que quer. Catarina, sabendo do caos, tentou se reaproximar. Ela deixou flores na porta de Sofia com um bilhete: eu errei, mas meu amor por você é real, deixe-me explicar. Sofia leu e rasgou, mas guardou as flores, um sinal de dúvida interna. Ela se questionava sobre o perdão: valia a pena dar outra chance em um mundo que punia o amor delas? Em Portugal, grupos conservadores ainda pressionavam contra direitos LGBT e histórias de discriminação no trabalho aterrorizavam. Uma semana depois, o ponto de virada veio quando Miguel confrontou Catarina na frente de colegas. Você me usou como cobertura, gritou ele no escritório. A cena causou um escândalo e Catarina foi chamada pelo chefe. Isso afeta nossa imagem, disse ele, insinuando uma demissão. Catarina, pela primeira vez, defendeu-se: minha vida pessoal não interfere no trabalho. Mas o dano estava feito, rumores se espalhavam. Sofia, ao saber pelo noticiário local, pois o incidente viralizou nas redes, sentiu uma mistura de pena e raiva. Ela ligou para Catarina: você colhe o que planta. Catarina chorou: eu perdi tudo por medo. Mas não quero perder você. A conversa terminou em impasse, mas plantou a semente de reconciliação. Enquanto isso, a família de Sofia se fragmentava. O pai se isolou, recusando falar com a esposa. Isabel, empoderada pela confissão, começou a questionar sua própria vida. Talvez seja hora de mudanças, disse ela a Sofia. A tensão familiar aumentava, com decisões pendentes que poderiam destruir ou reconstruir laços. Catarina, sozinha em seu apartamento, refletia sobre as escolhas erradas. Ela se lembrava do primeiro encontro com Sofia em uma galeria, onde os olhos delas se cruzaram e o mundo parou. Eu a amo, mas o medo me traiu, pensou. Ela decidiu buscar terapia, um passo para enfrentar seus demónios internos. O capítulo se fechava com Sofia caminhando pelas ruas de Lisboa, o vento do Tejo limpando suas lágrimas. Ela sabia que o caminho à frente era cheio de espinhos, mas a força interior começava a emergir. A traição era só o começo, as verdadeiras batalhas viriam da sociedade e de si mesma. A reconciliação parecia distante, mas o destino interveio de forma inesperada. Sofia, incentivada pela mãe, marcou uma reunião com Catarina em um café discreto no bairro Alto. O lugar estava lotado de turistas, mas elas se sentaram em um canto, os olhos evitando contato inicial. Porquê? Perguntou Sofia, a voz baixa mas firme. Catarina, com olheiras profundas, explicou: o estresse do casamento falso, a pressão do trabalho. Eu me perdi. Mas você é a única que importa. Sofia ouviu, o coração dividido entre amor e desconfiança. E se acontecer de novo?
Eu não aguento mais esconder. A conversa durou horas, desenterrando mágoas antigas. Catarina admitiu que o casamento com Miguel era uma armadura contra o julgamento familiar. Meus pais me deserdariam se soubessem. Sofia compartilhou suas inseguranças, minha família está se desfazendo por causa disso. Elas saíram dali com uma trégua frágil, prometendo honestidade, mas o mundo exterior conspirava contra. No dia seguinte, o pai de Sofia, João, descobriu a confissão da esposa sobre seu passado. Em uma discussão explosiva, ele a acusou de traição moral. Você me enganou todos esses anos. Isabel, pela primeira vez, rebateu: eu sacrifiquei minha felicidade por você e pela família. Agora, vejo que foi um erro. João, ferido no orgulho, saiu de casa, indo para um hotel. As irmãs tentaram mediar, mas o abismo crescia. Maria, conservadora, culpava Sofia: isso tudo começou com você. Ana defendia: é hora de evoluir. Catarina enfrentava seu próprio inferno. O divórcio com Miguel se tornava amargo, ele exigia compensação financeira e ameaçava expor o relacionamento. Vou contar para todos, disse ele em uma reunião com advogados. Catarina, representando a si mesma, argumentou: isso é chantagem. Mas o medo a consumia. Ela ligou para os pais, preparando o terreno. Preciso contar algo. O pai, António, cortou: se for sobre divórcio, pense na vergonha. Ela desligou, sentindo-se isolada. Sofia, no trabalho, sofria assédio sutil. Colegas sussurravam sobre sua orientação após rumores vazados. O chefe a chamou: mantenha sua vida pessoal fora daqui. Ela se sentiu violada, questionando se valia lutar em uma sociedade onde a aceitação era superficial. Rita, a amiga ativista, a convidou para um evento LGBT em Lisboa. Venha, veja que não está sozinha. Sofia foi e lá encontrou força em histórias semelhantes, mulheres rejeitadas por famílias, mas resilientes. Catarina decidiu confrontar Laura no trabalho. Você destruiu minha vida, disse ela. Laura sorriu: você se destruiu sozinha. A discussão escalou e Catarina foi suspensa por conduta inadequada. Em casa, ela quebrou, chorando pelo que perdera. Eu troquei tudo por medo, pensou. Ela escreveu uma carta para Sofia: estou pronta para assumir nós duas. A família de Sofia atingiu o clímax quando João voltou, exigindo que Isabel escolhesse, ele ou a filha. Isabel, lágrimas nos olhos, disse: eu escolho a verdade. João partiu, ameaçando cortar laços. Sofia sentiu culpa: é minha culpa. Isabel a abraçou: não, é dele por não amar incondicionalmente. Catarina, impulsionada, foi à casa de Sofia. Encontrou Isabel, que a confrontou: você machucou minha filha. Catarina admitiu erros: eu a amo e vou lutar. Isabel, tocada, permitiu a entrada. Sofia e Catarina se reconciliaram em lágrimas, mas com condições: transparência total. Porém, a paz foi curta. Miguel, vingativo, postou nas redes sobre o caso, expondo Catarina e Sofia. O escândalo viralizou, com comentários odiosos de conservadores. Pecadoras, destruidoras de famílias. Sofia perdeu clientes, Catarina, casos no escritório. Elas se uniram contra a tempestade. Vamos enfrentar juntos, disse Sofia. Elas buscaram apoio em grupos LGBT, planejando ações legais contra a difamação. Mas o dano psicológico era profundo. Sofia tinha pesadelos com rejeição, Catarina, crises de ansiedade. A mãe de Catarina, ao saber, ligou chorando: como você pôde? O pai deserdou. Catarina sentiu o preço da autenticidade, mas também liberdade. O capítulo terminou com elas em uma manifestação em Lisboa, mãos dadas pela primeira vez em público. A multidão aplaudia, mas olhares hostis lembravam o perigo. A tensão subia, com decisões morais pendentes: perdoar ou vingar? Com o escândalo público, Sofia e Catarina se tornaram símbolos involuntários de luta LGBT em Portugal.
Jornais locais cobriram a história, dividindo opiniões. Conservadores condenavam, progressistas aplaudiam. Sofia, em entrevistas anônimas, falava de dor. Amor não deveria custar tanto. Catarina usava sua expertise legal para processar Miguel por calúnia, mas o processo era exaustivo. Na família de Sofia, a reconciliação começava devagar. João, sozinho no hotel, refletia sobre suas crenças. Uma ligação de Ana o confrontou. Pai, você perde todos nós assim. Ele visitou Isabel pedindo perdão. Eu tive medo de mudar. Isabel aceitou, mas com condições. Aceitar Sofia. João encontrou a filha. Eu não entendo, mas te amo. Foi um passo, mas tenso. Catarina lidava com boicote profissional. Clientes cancelavam, citando valores. Ela considerou mudar de carreira, mas Sofia incentivou. Você luta pelos outros, lute por nós. Elas se mudaram para um apartamento pequeno, construindo uma vida autêntica, mas o stress testava o relacionamento. Laura, a traidora, reapareceu, pedindo perdão por ciúmes. Catarina a rejeitou. Você foi o erro que me acordou. Laura saiu, mas deixou dúvida. E se Catarina recaísse? A mãe de Catarina, quebrando o silêncio do pai, visitou. Eu sempre suspeitei, mas ignorei. Elas choraram, reconstruindo laços. O pai permaneceu distante, um lembrete do custo social. Sofia enfrentou depressão, questionando escolhas. Valeu a pena? Rita ajudou com terapia grupal, onde ouviu histórias de superação. Ela criou arte sobre sua jornada, expondo em galerias, transformando dor em expressão. O clímax veio quando Miguel perdeu o processo, pagando indenização. Mas ele revidou, contatando o pai de Sofia para a aliança contra elas. João recusou. Minha filha merece felicidade. Foi uma vitória moral. Catarina e Sofia planejaram um compromisso simbólico, uma cerimônia privada com amigos. Mas dúvidas persistiam. Sociedade aceitaria? Famílias perdoariam completamente? O capítulo explorou Malta Nocé. Trair por medo é justificável? Perdoar traição fortalece ou enfraquece? Elas escolhiam o amor, pagando o preço diário. Os meses passaram e o relacionamento de Sofia e Catarina se fortalecia amid adversidades. Elas participaram de eventos LGBT, tornando-se vozes ativas. Sofia publicou um livro de ilustrações sobre identidade, ganhando reconhecimento. Catarina abriu um escritório focado em direitos queer, ajudando outros. Famílias se curavam lentamente. João e Isabel renovaram votos, incluindo aceitação. Os pais de Catarina, após terapia familiar, reconectaram, embora tenso. Mas sombras permaneciam. Uma ameaça anônima chegou. Vocês não pertencem aqui. Elas reportaram, mas o medo cresceu. Em uma noite, discutiram, talvez devêssemos emigrar. Mas decidiram ficar, lutando. O final veio com uma revelação. Isabel confessou que ajudara Miguel inicialmente, por medo, mas se arrependeu. Sofia perdoou. Todos erramos. A história terminou com elas no Tejo, mãos dadas. O amor venceu, mas a custo alto. Foi certo sacrificar tudo pelo amor ou o conformismo seria mais misericordioso?